persona e saber identificar a sua. É aquilo que a gente estava falando antes, lá no começo da nossa aula, né? Que muitas vezes as pessoas começam a falar sobre marketing digital ou começam a entender sobre marketing digital e aí falam na persona, né? Usam muito persona ou avatar. E às vezes esses termos, de novo, confundem as pessoas que não são do meio. E eu quis trazer para vocês uma forma de desmistificar isso. Eu queria trazer para vocês uma forma de vocês entenderem quem é a persona de uma forma muito simples. Então a aula vai ser muito rápida, porque é muito simples saber a persona. A gente tem que saber identificar qual é. A gente pode fazer algumas perguntas para entender qual é essa persona. E eu não vou trazer aqui quais são as perguntas, não. Eu vou escrever a minha persona para vocês. E eu escrevi a minha persona para vocês. E eu queria que vocês se identificassem, ou pegassem esse exemplo para construir a de vocês. Porque eu acho que é basicamente isso mesmo. É entender para quem eu me comunico. Porque a forma com que eu me comunico para minha persona ou para o meu público-alvo tem a ver com muita coisa. Por exemplo, às vezes o meu tom de voz, a forma com que eu me posiciono, até a forma como eu me visto, né? Porque a persona, ela tá muito ligada às características tuas. Porque a persona ou o público-alvo são pessoas que se identificam contigo, né? São pessoas que compram de ti ou compram teus produtos porque tem alguma associação, alguma identificação contigo, né? Então, por isso que eu falo assim, ó, quando a gente cria um produto ou um serviço, a gente coloca muito da nossa paixão, do nosso talento, mas a gente faz tudo isso para alguém. E quando a gente está montando alguma coisa, está criando um produto ou um serviço, basicamente a gente está criando uma necessidade que muitas vezes a gente teve, né? Então, por exemplo, assim, o produto que eu criei, né? O produto que eu criei, ele surgiu da necessidade que eu tive, né? Então, muitas vezes, a nossa persona, o nosso público-alvo, ele nasce da nossa própria necessidade, daquilo que a gente teve, da nossa dor, das dores e desejos que a gente teve e não tinha um produto ou um serviço que eu pudesse, ou um conteúdo, ou algo que suprisse essa minha necessidade. Então, quando a gente for pensar em persona, a gente tem que pensar exatamente nisso. E aí é muito específico, né? É muito específico. Eu trouxe essa frase para vocês: quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém, porque é isso que basicamente acontece no Instagram ou nos perfis do Instagram. Quando as pessoas não identificam qual é a persona, ou quando não identificam para quem elas estão falando, para quem elas estão comunicando, elas acabam falando para muita gente e não falam para ninguém. Por quê? Porque as pessoas não se identificam com aquilo que ela está falando. Então, por que as pessoas me seguem, né? Por que eu tenho alguns seguidores no Instagram? Os meus seguidores, os qualificados, aqueles que são a minha persona e que ficam comigo, porque a gente tem alguns seguidores que vêm e vão embora. Mas os que ficam, os que se identificam, são exatamente a minha persona. Por quê? Porque eles se identificaram com a minha voz, eles se identificaram com a minha forma de linguagem, com a forma como eu me comunico, com a forma como faço palhaçada, com a forma com que eu passo conteúdo sério, com a forma com que eu conduzo o meu perfil no Instagram, da forma com que eu conduzo a minha vida. Então, todo esse caldeirão de informações, tudo isso é semelhante àquilo que eles gostam. Então, por isso eles ficam. Então, basicamente, as pessoas que te seguem, as pessoas que são tua persona, são as pessoas que têm semelhança contigo. E isso eu consegui identificar agora há pouco. Porque assim, ó, a minha persona... Ai, gente, já tô falando antes, né? Mas, tipo assim, a minha persona, eu tinha na minha cabeça assim, eu vou construir um produto pra geração X. Geração anos 80, anos 90. Aí eu fiquei pensando, mas essas pessoas estão na internet? Para quem que eu tô falando? As pessoas que estão me seguindo são as pessoas que eu imagino que sejam?
E aí, pra gente descobrir essa persona, a gente, claro, tem que fazer perguntas, tem que fazer pesquisa, até tu conseguir identificar tudo isso. Mas antes de a gente pensar em persona, a gente precisa entender a diferença entre algumas coisas, né? Então, antes da gente identificar a persona, eu queria trazer para vocês uma reflexão, tá? Que basicamente antes de... Ó, já me atropelei de novo. Ah, eu sou atropelada. Então, eu trouxe um conceito, tá? Que, na verdade, é um conceito de persona, que é o que é uma persona? Persona é uma definição fictícia do seu cliente ideal. Então, basicamente isso. É como se eu construísse uma pessoa fictícia e colocasse nessa pessoa características do meu cliente ideal. Isso é a persona. Ficou claro? Mas, Karen, esse é o meu público-alvo? Não, existe diferença entre público-alvo e persona, e eu vou trazer para vocês. Mas eu queria que vocês fixassem na cabeça de vocês isso. A persona é uma definição fictícia do cliente ideal. Isso é persona. O resto é encher linguiça, entendeu? É encher linguiça. Bota na cabeça, persona é a definição fictícia do teu cliente ideal. É como se eu pegasse essa garrafinha e imaginasse que essa garrafinha é um cliente. E eu criasse características para essa garrafinha, que é o meu cliente, que condizem com o meu produto ou condizem com o meu cliente ideal, com aquele cliente que eu vou conseguir vender o meu produto ou o meu serviço. Então, eu só busco ou só me comunico com esse cliente ideal quando eu conheço ele, quando eu desenho ele. Então, por isso que ele é uma definição fictícia, porque eu desenho ele, eu preciso definir ele, eu preciso desenhar, eu preciso enxergar ele, entendeu? Por isso que muitos chamam de avatar. E agora eu vou explicar para vocês a diferença. Olha só, até botei a bonequinha ali. Antes de te ajudar a criar sua persona, a gente precisa entender a diferença entre público-alvo e persona. E aí, público-alvo, lembra de mercado que a gente falou de nicho? Lembra? Mercado, subnicho e nicho? Mercado era amplo, grande. Público-alvo é amplo, é grande, é massivo, é muito grande. Aí o que acontece? Como que eu defino o meu público ideal, o meu público-alvo? Através de gênero, faixa etária, geolocalização, renda e definição ampla. É uma definição ampla disso tudo. Então, é tipo assim, o cliente ideal, como se, o público-alvo é como se fosse um mercadão, um mercado, entendeu? E aí fica muito genérico eu identificar o meu cliente ideal num público-alvo. Algo que é muito grande, é muito intenso, é muito amplo. Então, eu não consigo, né? Então, o público-alvo, ele, por exemplo, eu quero vender essa garrafinha, né? Eu vou vender essa garrafinha aqui. Qual é o público, qual é o gênero? Feminino e masculino. Qual é a faixa etária? Bom, faz parte de esportes. Então, vamos dizer que a faixa etária seja de 17 anos a 40 anos, né? 40, 45 anos. Que esteja próximo, ou que seja brasileiro, ou que seja, se eu tenho um mercado mais físico, na região sul, próximo a Porto Alegre, enfim, eu vou criar uma geolocalização, né? Para vender para esse público-alvo, né? Eu estou fazendo uma campanha para vender para esse público-alvo. A renda dele, bom, para comprar essa garrafinha não precisa ser gigante, né? Mas, cara, tem que ter aí uma renda legal, né? Então, digamos que a renda... Não diga que eu vou vender só essa garrafinha, que eu tenha uma loja de esportes, esportiva, e eu preciso definir qual é o meu público-alvo, né? Então, dentro dessa minha loja esportiva, a pessoa tem que ter no mínimo, porque hoje, né, material esportivo é caro, tem que, sei lá, a pessoa tem que ganhar o quê? 3, 4 salários mínimos, né? Para começar a comprar, ou 3 salários mínimos para começar a comprar dentro da minha loja. Então, público-alvo, eu faço uma pesquisa mais ampla para descobrir qual é o meu público-alvo. Já na minha persona, é diferente.
Na minha persona, eu crio uma figura fictícia. Eu crio uma personagem. E aí eu defino para ela características que são semelhantes ao meu... que são semelhantes... eu sempre digo que é a mim, né? Porque, por exemplo, quando eu criei meu produto, eu estava pensando em mim quando eu criei. Então, basicamente, eu falo para as pessoas que têm semelhanças e características, gostos muito parecidos com os meus, né? Então, o que eu fiz? Eu criei a minha persona e é assim que eu quero que vocês criem a persona de vocês, pensando no produto de vocês, né? Aqui eu criei pensando no meu produto, né? Então, qual é a minha persona? A minha persona, ela tem nome, né? Ela não é um gênero, né? Gênero feminino ou masculino, né? Ela, tipo assim, ela não é uma renda, uma estimativa de renda. Ela tem uma renda. Ela não é homem ou mulher, ela é uma mulher. Porque minha persona é uma mulher. Eu basicamente falo para 80% de mulheres. Então, se tiver algum homem aqui, tô faceira, felicíssima de estar aqui. Mas o meu público é mulher, então eu falo para uma mulher. Eu falo das dores, dos desejos, dos anseios, das dificuldades de uma mulher. Então, a minha persona, ela tem que ser uma mulher. E aí, a minha persona tem nome, porque ela é essa aqui. Eu sempre quis ser uma filha ruiva, não tive. Então, a minha persona, ela é ruiva. Eu enxergo ela ruiva. Tá aqui, ó. Tá aqui a minha persona, ó. Ela tem nome, ela é a Laura, entendeu? Ela é uma mulher madura, ela é empreendedora, ela tem 45 anos, ela adora assistir séries de TV, ela passeia com a família nos finais de semana, ela é curiosa, ela adora consumir conteúdos no Instagram, ver vídeos no YouTube, ela quer alavancar seus negócios digitais e ela busca sempre estar atualizada. Apesar de ter dificuldades com a velocidade que tudo acontece, tem casa própria, independente financeiramente, gosta de viajar e odeia cozinhar e realizar trabalhos domésticos. Essa é a minha persona. Essa é a pessoa, é para essa pessoa que eu quero falar. Vocês entenderam? Vocês têm que criar uma pessoa que vocês queiram falar. E essa pessoa que vocês queiram falar, vai ser a cliente de vocês. Porque a comunicação de vocês vai ser muito igual, muito próximo, porque vocês têm as mesmas dores, os mesmos desejos, as mesmas semelhanças. Tu entende? Então, se eu vou criar um produto, ou aqui eu tô criando um produto muito específico, a minha persona, essa persona que eu construí aqui, a Laura, ela é muito específica para um produto que eu criei. Então, e esse produto que eu criei é o que norteia e vai nortear o meu Instagram. Aquilo que eu vou comunicar no meu Instagram. Então, vocês têm que pensar exatamente isso quando vocês forem montar a persona de vocês, né? A persona de vocês está muito ligado à venda, aquilo que vocês vão vender para ela. Porque ela não tá ali só para te ver. Ela tá ali para consumir o que tu faz de melhor, o que tu tem talento. Lembra lá do nicho? Lembra do te levantar todos os dias? Então, tá muito ligado com isso. Ela quer consumir de você, ela acredita no teu talento. Ela tem as mesmas dificuldades, ela se espelha em ti, né? Então, essa é a minha persona. Mas se eu fosse vender um produto físico, a minha persona para aquele produto físico seria diferente. O meu cliente ideal para aquele produto seria diferente. Então, às vezes, tu pode ter 1, 2, 3, 4, 5 personas, dependendo do produto que tu comunica, que tu vende. No meu caso aqui, essa é a minha persona. Então, quando vocês forem construir a persona de vocês, pensem no produto que vocês estão vendendo. Na necessidade desse produto. Por que eu estou vendendo esse produto? O que ele vai ajudar a pessoa? Né? Esse produto vai ajudar ela em quê? Qual é os desejos, as dores, o que ele... Enfim, tudo que ele vai ajudar ela. Então, você tem que pensar exatamente assim, tá? Então, eu queria trazer de uma forma muito simples para vocês, tá? A diferença entre público-alvo e persona e dizer para vocês que a persona é muito fácil de construir. A gente tem que dar um nome para ela, a gente tem que dar uma idade para ela, a gente tem que dar uma profissão para ela, a gente tem que falar dos hobbies dela, do que ela gosta, a gente tem que falar
o que ela consome na internet, o que ela gosta de consumir na internet, na televisão, qual é nos momentos de lazer, o que ela faz. Ela é família, ela é uma pessoa mais despojada, ela financeiramente, ela enfim, aqui eu botei ela é independente, ela não é, o que ela gosta, o que ela odeia, tudo isso tem que estar na construção da persona de vocês, tá? Então, eu queria que vocês pensassem na persona de vocês e construíssem a persona de vocês através disso. Peguem esse meu exemplo aqui e pensem em vocês. Para mim foi uma virada de chave. Quando eu pensei no meu produto, que eu criei meu produto em cima da minha necessidade, da necessidade das pessoas mais próximas a mim, ou das pessoas que eu conheço, que têm mesma idade, mesma semelhança, mesma coisa, enfim, características e semelhanças iguais. Aí eu disse, não, esse produto é ideal para essa pessoa. A minha persona é a Laura. E aí quando eu vou construir meu conteúdo, eu falo para a Laura. Eu penso na Laura, entendeu? Qual é a dificuldade que a Laura teria para entrar no Canva, por exemplo? Qual a dificuldade que a Laura teria para construir uma linha editorial? Qual a dificuldade que a Laura teria para fazer o feed dela? Qual a dificuldade que a Laura... Sabe? É isso que vocês têm que pensar quando vocês forem falar para a pessoa certa, para o cliente ideal certo de vocês. Certo? Então é isso. Fechamos persona. Doeu? Não doeu. Persona é isso aí. É um avatar, né? Você cria, você pensa nela, você imagina ela. A minha tá aqui, ó. É a Laura. Tá bom?